tocas tu, sarás também. Se quiseres acercar-te ao Salvador, com tuas cargas de pecados como estás. Glória a Deus. Faze hoje qual a mulher Pai, que Senhor, foi pastor do Ronaldo, de Senhor seus Romário. vestidos para... Glória a Deus. Aleluia. Vamos compartilhando aí agora. Vamos compartilhando e chamando o povo. Em nome do Senhor Jesus. Desde ontem que estou com uma dificuldadezinha. Ontem eu não consegui transmitir a nossa live da meia-noite, devido ao meu celular não estar reconhecendo mais o meu cabo, né? Cabo para fazer o carregamento do mesmo. Descarregou e fiquei sem ter como, né? Consegui um aqui, estamos agora, atrasamos também o horário de hoje, mas o que importa é que a palavra será anunciada. E a minha prima, né, irmã Maria, minha amiga, irmã e prima, né? Em nome do Senhor Jesus, Maria, Célia também está aí conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos fazer uma oração. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração, né? Vamos estar aqui nesse momento em nome do Senhor Jesus já orando, viu? Atrasamos, mas o que importa é que chegamos na hora certa aqui, no tempo que Jesus quer falar com você aí. Minha irmã Renata, aproveita para compartilhar aí essa live para a gente alcançar o maior número de pessoas. E enquanto as pessoas vão entrando, vocês vão chamando, deixa eu contar algo bom aqui, o que aconteceu desde quando a gente começou a fazer essas lives do meio-dia e da meia-noite. Ontem, após a live do meio-dia, uma pessoa ligou para mim lá de São Paulo, por nome Terezinha, né? E chorando e dizendo que queria reconciliar, voltar para Jesus, né? Porque por um certo tempo ela esqueceu a bondade de Deus para olhar a bondade do mundo, né? Mesmo sabendo que Deus era bom, mas ela olhou para a bondade ilusória que o mundo traz para o homem ímpio, que eu narrei sobre o Salmo de número 73, quando o rei Asaf dizia que bom é Deus para Israel e para com os limpos de corações, porém contra mim quase escorreguei meus pés. Isso foi interessante. E ela chorando, eu fiz a oração por ela e disse para ela agora: procure uma igreja mais próxima da Bíblia aí na sua região. Mas quando você chegar nessa igreja mais próxima da Bíblia, lembre-se que lá também vai ter pessoas imperfeitas, assim como você é imperfeita. Então não olhe para a imperfeição do homem, mas olhe para a perfeição de Jesus. Isso foi interessante. E ela ouviu essa live porque os irmãos compartilharam. Ela foi compartilhada em um dos grupos onde ela fazia parte, e ela entrou para assistir e ouviu, e Deus alcançou ela. Também alegre, nós oramos pelo seu Edmar, a qual o pastor Ronaldo pediu, que estava com ele no hospital. O seu Edmar já está convindo a sua família bem. A nossa irmã Tamires, que pediu para orar por uma criança que já estava alguns dias hospitalizada. E ela já me deu a notícia que ontem à noite a criança já voltou para o convívio da sua família também, com a sua saúde restaurada. Ou seja, pode não estar tendo palavras, aquelas palavras bonitas, né, como aqueles maiores oradores oram, fazem daquela forma, mas nós estamos falando na simplicidade. A palavra está sendo compreendida, está sendo entendida, ela está alcançando os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Está alcançando, porque aqui eu não prego só para os de dentro, eu prego para os de fora também, né? Apesar de que a Bíblia diz que quando o julgamento começará primeiro pelos de dentro, viu? Pelos de dentro da casa. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, em nome do Senhor Jesus, amém? Enquanto eu já estou vendo que já temos agora um número considerável de pessoas, aqui nós vamos começar orando, em nome do Senhor Jesus, antes de eu poder trazer a palavra. Nesse momento eu queria que você curvasse a sua cabeça, feche os seus olhos. O pastor Ronaldo está pedindo oração pela irmã Regina, está com uma gravidez de risco, né?
mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai alcançar ela nesse momento, para a glória de Deus. Tá pedindo para orar pelo jovem chamado Levi, minha irmã Renata, né, escolhido por Deus, mas está passando por um período de frieza. Eu creio, irmã Renata, que a frieza hoje acaba, porque vai chegar a presença do Senhor lá na vida dele, vai aquecer ele, vai renovar o ânimo, vai renovar a visão, vai renovar a mente, vai renovar a alma dele. Eu creio dessa forma. Nós temos que orar com o nosso coração, crendo, pois não adianta lançar apenas palavras vazias, sem uma certeza naquilo que está sendo dito. Então vai haver ânimo novo na sua casa e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, eu começo, Pai, esse momento de oração, essa live, meu Pai, que estamos aqui, meu Pai, transmitindo todos os dias, meu Deus amado, no horário 1 da tarde, e que o Senhor, meu Pai, tem se agradado disso, eu sei, porque, meu Pai, Tu sabe que isso não fazia parte da minha rotina, meu Pai, de entrar em redes sociais e anunciar o Teu Evangelho, orar pelas pessoas, meu Pai, isso não fazia parte, mas devido às circunstâncias, Senhor, o Senhor me trouxe para cá, e eu comecei a entender, meu Pai, que isso havia um direcionamento do Senhor, pois já vejo pessoas sendo curadas pelos testemunhos que estão dando, pessoas sendo de volta colocado dentro do convívio da sua família, como aquela irmã, meu Pai, de ontem, eu não sei se ela vai assistir hoje ou em qualquer momento, mas ela vai ouvir. Ela se reconciliou, ela voltou para o Senhor, ela mesma ligou para mim, e alguém vai perguntar, mas como ela conseguiu o telefone do pastor Reginaldo? Muito simples, ela encontrou, Senhor, na página aqui onde tem o meu número, e foi direto para o meu WhatsApp, ou seja, pela numeração ela ligou e falou comigo, em nome do Senhor Jesus, e ela volta para o convívio do Pai novamente, ela sente a chama arder novamente dentro dela. E aqui, meu Pai, eu quero rogar pela irmã Regina, meu Pai, nesse momento, está passando, meu Pai, um período, meu Pai, turbulento, uma gravidez, meu Pai, que a medicina, meu Pai, ela diagnosticou como uma gravidez de risco, Senhor. Mas eu quero colocar, meu Pai, a vida dela, a vida desta criança, meu Pai, esse parto, meu Pai, que vai acontecer, porque eu creio assim, e diante das Tuas mãos, ó Pai, porque sabemos que nas Tuas mãos há força, nas Tuas mãos há poder, nas Tuas mãos há esperança, nas Tuas mãos, meu Pai, há certeza, meu Pai, que em meio, meu Pai, à dificuldade, meu Pai, haverá, meu Pai, um escape, haverá, meu Deus, uma solução em meio aos nossos problemas. Por isso eu quero Te pedir, ó Deus, nesse momento também, por esse jovem, meu Pai, por nome Levi, que a Tua serva pediu oração por ele, que está passando pelo momento de frieza espiritual. Ah, Senhor, como eu sei que isso é ruim. Ah, meu Deus, pois o Senhor sabe, meu Pai, do meu coração, pois assim já me senti, meu Pai, algum tempo atrás frio, desanimado, Senhor, mas o Senhor, meu Pai, resolveu, meu Deus amado, através da Tua palavra, meu Pai, renovar, restaurar, meu Pai, todo o meu ânimo, a minha fé, a minha esperança, a minha alegria, a minha certeza que somente temos em Ti. Por isso eu quero rogar por este jovem. Deus, alcança agora o coraçãozinho dele, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Pai, acende novamente a chama, meu Pai, do avivamento, meu Pai, um avivamento que produz força em meio à fraqueza, que produz ânimo em meio ao desânimo, que produz vida em meio à morte, um avivamento, meu Pai, que traz esperança em meio, meu Pai, ao mundo, meu Pai, sem, meu Pai, direção. Deus, em nome de Jesus, alcança ele agora. Eu não posso alcançá-lo, Senhor, pois a minha mão não alcança, nem tampouco, meu Pai, eu sei aonde ele está, mas, meu Pai, dentro dos Teus atributos, meu Pai, está a onisciência, a qual o Senhor conhece tudo antecipadamente. Deus, dentro dela, meu Pai, está a onipresença, aonde Tu está presente em toda a parte, meu Deus amado, e dentre elas, meu Pai, a onipotência, pois todo o poder, meu Pai, é Teu, é pertencente ao Senhor, e não há ninguém, meu Pai, que possa escapar da Tua mão.
mão. Não há nada, absolutamente nada, meu Pai, que possa frustrar os planos do Senhor. Então alcança esse jovem, porque eu acredito, ó Deus, que o Senhor o resgatou, meu Pai, não para lançar mão dele, meu Pai, mas para continuar, meu Pai, cuidando desta vida. Eu não sei o que aconteceu, isso para mim tão pouco importa, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor tem poder de reverter quadro, de mudar a situação, de mudar o cativeiro. Deus, olha pela minha irmã Emanuele, meu Pai, que entrou agora, minha irmã Edileuza. Deus, olha pela sua casa, pela sua família. Deus, em nome do Senhor Jesus, Tu sabe, meu Pai, aleluia, a sinceridade, meu Pai, do coração de cada uma dessas pessoas que estão vivenciando, meu Deus, um período mal, meu Pai, na história. Ah, meu Pai, certa feita, meu Deus, nos meus pensamentos eu dizia, Senhor, eu não imaginaria que eu iria ver, meu Pai, o mundo acuado, meu Pai, da maneira que está, vendo o cumprimento, meu Pai, aleluia, da Tua palavra dessa maneira. Mas eu sabia que isso um dia ia acontecer, mas eu esperaria, meu Pai, esse acontecimento, meu Pai, viesse a, meu Pai, a chegar no dia de hoje, a igreja já tendo sido arrebatada. Então eu te louvo, meu Senhor da glória, que mesmo em meio a essa dificuldade, Tu continua nos guardando, nos protegendo, meu Pai, aleluia, nos cobrindo com Teu sangue. A minha irmã Rafaela, a minha irmã Vilani, meu Pai, ah, Senhor da glória, alcança essas mulheres, meu Deus, nesse momento, meu Pai, vai renovando, vai dando mais firmeza, mais substância a sua casa, ah, meu Pai, porque são mulheres valorosas que Te buscam, que oram, meu Pai, diante de Ti, e a qual, meu Pai, isso é agradável aos Teus olhos. Então, meu Pai, responde a sua oração, meu Pai, dá ânimo a cada um nesse momento, meu Pai, aleluia, de terror. Traz paz, meu Pai, e calmaria ao coração do Teu povo, faz que eles enxerguem, meu Pai, que para o mundo não há esperança. A esperança do mundo muitas das vezes é se acuar, mas sabemos, meu Pai, que em Deus, em Senhor, nós temos esperança, pois no meio das aflições Ele já venceu no nosso lugar, e queremos, ó Pai, que nós venceremos também, em nome do Senhor Jesus. Por Romano disse que nós agora não somos apenas vencedores, mas nós somos mais do que vencedores por intermédio da pessoa bendita de Cristo Jesus. Só haverá vitória se for em Cristo, só haverá paz se for em Cristo, só haverá consolo se for em Cristo. Então, em nome do Senhor, repouse debaixo da promessa do Senhor, repouse diante das suas mãos, se proste diante dele, clame, busque a sua presença enquanto há tempo, clame por ele enquanto pode se ouvir, busque por ele enquanto pode se achar. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe a cada um, meu Pai, que já está entrando, está aí presente, aos que vão começar a compartilhar essa live nas suas páginas. Eu queria te pedir, ó Pai, que quando eles compartilhassem, assim como aconteceu no dia de ontem, aconteça hoje também, que pessoas que estão assistindo através dos compartilhamentos possam, meu Pai, voltar a sua vida para o Senhor. Que os seus olhos voltem agora, meu Pai, a não focar só o problema, mas a focar aquele que é a solução do problema, que se chama Senhor Jesus de Nazaré, pois é Ele que é a solução. O caos está instaurado, mas a solução ou a resolução desse problema está em Cristo Jesus. Temos que voltar a orarmos. Então, muito obrigado, Senhor. Seja com esse povo e nos abençoa no nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, se você tiver com a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Jesus, a qual descreverá Lucas, capítulo 25, capítulo 10, versículo 25, para a glória do Senhor Jesus. Vou trazer uma breve reflexão, como é costumeiro nossa aqui. E eu queria pedir, enquanto você está procurando aí, alguns irmãos possam ir compartilhando essa live. Compartilhe na sua página aí, compartilhe com seus amigos,
E assim é uma forma de você também estar fazendo o ID do Senhor. Você vai estar levando a palavra. As pessoas vão assistir, porque te conhecem. E aí assim, deixa eu ver aqui o que é que a minha irmã está assistindo, está compartilhando, está ao vivo. Deixa eu ver, porque a minha irmã escuta coisas boas, então deixa eu ver o que é que ela vai estar escutando. Ela vai ouvir esta live e vai ouvir a palavra do Senhor Jesus, que vai penetrar o coração dela. Aos que estão chegando agora, só lembrando, desde quando nós começamos na segunda até agora, pessoas curadas, pessoas que estavam internadas, retornando ao convívio da sua família, retornaram ontem. Pessoas de outro estado, como de São Paulo, que estava há mais de um ano afastada da igreja ontem, ligou para o meu celular e pediu para mim orar por ela, uma oração de reconciliação com o Senhor. Então Deus está fazendo milagre. E aí você vai colocar o nome da pessoa que você quer que eu ore por ela. Você coloca aqui mesmo, aqui no comentário, porque todos os dias à meia-noite, após a live da meia-noite, eu oro, faço a minha oração em particular comigo, com Deus, e apresento todas essas pessoas. E lembrando aos irmãos que hoje à noite eu estarei subindo o monte para orar por todas essas pessoas que estão comentando, que estão entrando, que estão na live, pelo nosso estado, pela situação atual. Estarei subindo o monte hoje para orar. Subirei hoje e descerei de lá somente no domingo pela manhã. E estaremos lá orando. E não se preocupe não, que de lá amanhã, meio-dia, a gente estará fazendo a transmissão dessa oração também. À meia-noite a gente vai estar transmitindo também. E assim Deus vai estar fazendo coisas grandes em nosso meio. Então bota o nome das pessoas que você está orando por ela, a sua causa. Se é só a sua família, você bota: Senhor, diga assim, pastor, eu e a minha família, eu vou estar escrevendo e de lá nós vamos estar orando. E eu creio que eu vou ouvir você comentando que Deus alcançou, que Deus concedeu, que Deus libertou, que Deus curou, que Deus restaurou aquilo que você vai pedir em nome do Senhor Jesus. Porque quando se trata de cura, de restauração, de libertação, o Senhor quer. O leproso disse assim: ei Senhor, se quiseres tu pode me tornar limpo. Jesus olha para ele: eu quero, seja limpo. Ou seja, eu quero. O Senhor chega a um homem há 38 anos no tanque e diz assim: ó, queres ficar curado? O homem olha assim: mas ninguém me joga no tanque. Ele está com os olhos voltados para que alguém não joga ele no tanque, sendo que o próprio tanque estava ali pé diante dele para poder derramar água viva sobre ele. Isso é interessante. E aquele homem foi curado naquele dia. Então eu creio que Deus vai atender a sua oração. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 25, diz assim: e eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que estás escrito na lei? Como interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: respondeste corretamente. Faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Nós estamos diante de um texto, irmão, que é conhecido dos meus amados irmãos, porque quando se tratavam de pessoas que conheciam a palavra, ou seja, a lei, perdão, elas se achavam as mais sábias, e elas achavam que a forma que Jesus anunciava o reino, a palavra, não era correta. Então eles tentavam usar, através da lei, meios de acusar Jesus. E aí ele vem para uma pergunta a respeito
o que se deve fazer para herdar o reino do céu. Talvez essa deveria ser, no período atual, a nossa maior preocupação. O que devemos fazer para herdar o reino dos céus? Embora algumas pessoas narrem que a salvação é um dom gratuito, e eu acredito nisso também, o problema é a forma que estão se interpretando isso por meio de alguns, não pela sua maioria, porque são homens sérios na sua grande maioria no tempo atual, mas uma pequena parcela interpreta de uma forma errônea, que acha que não precisa ser feito mais nada, porque é exclusivamente pela graça. Lembrando que eu acredito na graça, mas presta-se bem a atenção, mesmo sendo na graça, nós temos que ter alguns atributos, alguns requisitos de que nós valorizamos aquela graça, aquele favor imerecido, a qual eu não merecia, mas ele resolveu me resgatar. Eu tenho que ter algumas semelhanças, pelo menos concernente ao intuito da gratidão, que dentre elas é a regeneração, a redenção, a mudança do meu caráter, do meu comportamento, a minha forma de olhar as situações, a minha forma de ouvir, a minha forma de falar. E a Bíblia vai dizer que se o teu olho for mau, todo o teu corpo será treva. Então tem que entender o que eu estou olhando e como eu estou enxergando aquilo. Então nós estamos dentro de uma conversa de duas pessoas que entendem muito bem sobre o assunto da lei. Primeiro, esse doutor, esse intérprete da lei. E depois o nosso Senhor Jesus, que Ele é a própria lei. Ele foi o próprio fundador, Ele conhece melhor do que todos. Então ele, nessa conversa, o instruído, o doutor, querendo encontrar Jesus em algum erro teológico, porque em algum erro de interpretação, baixar de que acusar, porque a nossa geração é assim, ela fica procurando um erro teológico. Aí quando pega o erro teológico e vai expor para qualquer pessoa, oh, ele errou teologicamente, você viu o nível das mensagens do fulano de tal, como se ele fosse o perito, como se ele agora fosse o perfeito, de que nunca se errasse, pois a minha Bíblia diz que o homem que muito fala, ele tropeça em palavras. Então só vai haver um que não vai cometer erros. Só tem um, que se chama Jesus. E as suas palavras estão diante de mim e de você. E quando ele pergunta a respeito de herdar o reino dos céus, é porque a gente está querendo herdar o reino do céu. Mas para se herdar o reino do céu, primeiro tem que se aceitar o reino do céu aqui na terra. Por isso Jesus, quando chega anunciando, eis que é chegado o reino dos céus, é chegado a nós. E é o princípio, é o governo sobre as nossas vidas. Mas Jesus vai perguntar algo para ele, que aqui é onde mexe muito conosco. Ele vai perguntar como tu lê e como tu interpreta. No meu texto diz como está escrito e como tu interpreta. Na sua Bíblia vai perguntar como tu lê, como tu entende. O interessante não é você ler, é como você compreende aquilo que você está lendo. O que de fato, qual é a essência, qual é os ensinamentos que estão por trás daquilo que tu está lendo, que tu precisa compreender. Nós não podemos compreender
o reino de Deus, ou a palavra de Deus, conforme os nossos entendimentos próprios. Nós precisamos de um entendimento divino. E para isso não é somente abrir a Bíblia e começar a ler, não. É lê-la e dobrando o joelho, clamando a Deus para que você possa ter uma interpretação de uma maneira correta. Lógico, e estudando sobre o assunto. Mas é pedindo que o teu estudo não te leve a querer criticar os outros, não te leve a querer se afastar do entendimento dos céus. Porque muitas pessoas estão se afastando de Deus, porque estão querendo interpretar segundo os seus pensamentos, segundo a sua vontade. As pessoas estão pegando o que elas pensam e lançando como pensamento da Bíblia, da onde elas devem pegar o que a Bíblia pensa, o que a Bíblia afirma, e colocar dentro dela para vivenciar. E a questão do reino do céu é uma questão que poucos são que pensam sobre esse assunto. Pois não basta somente nós irmos à igreja, não basta somente nós pregarmos, não basta somente nós curarmos, porque a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. E aqui talvez é onde esteja o calcanhar de Aquiles de muitos. É que quando chegar diante dele, alguns vão dizer assim: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei. Ou seja, eles estavam inseridos dentro do reino. Mas também os milagres iam acontecendo, mas os milagres estão acontecendo, lembre-se, que quando pregou no nome de Jesus. Jesus tem a responsabilidade com o nome dele. Não é com o que você está nesse momento vivendo, não, porque isso tem que ser uma responsabilidade sua, um cuidado seu com a sua alma. Porque o que adianta você estar pregando sobre um Cristo que cura, que liberta, que restaura, mas dentro de você não acreditar nisso? O que é que adianta você falar de um Deus que muda o caráter do homem, um homem que mentia, não mente mais, um homem que roubava, não rouba mais, e você ainda anda fazendo essas coisas? Você está dizendo, e o interessante, o Senhor vai honrando, porque as pessoas vão ouvindo, e de uma certa forma elas vão se convertendo, elas vão mudando. Só que muitos vão chegar diante dele, vão dizer que fez isso, e o Senhor vai dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. O que tu pregou gerou efeito porque foi no meu nome. Então eu estou prezando pelo meu nome, pela minha palavra, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Antes eu velo para cumprir toda a palavra dita pela minha boca. E a Bíblia é a palavra de Deus, dita pela própria boca do próprio Deus. Então Deus está honrando o que está sendo dito. Uma certa vez ele disse assim, Mateus capítulo 23, versículo 21, diz assim: olha, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e os fariseus. Porém, faça tudo quanto ele vos disser, mas não proceda em conformidade às obras deles, porque falam, mas não cumprem. Ou seja, aquilo que ele está dizendo, usando a palavra, é um fato verdade, e vai haver um cumprimento, e o Senhor vai honrar. Mas o que o Senhor está dizendo, não olha para o exemplo dele não, porque se tu olhar para o exemplo dele, tu vai desviar. Você vai começar a dizer assim: como é que Deus pode transformar a mim? Não transformou ele. Não olha para isso não, porque no homem não há perfeição. Olha para a perfeição da palavra, é a palavra se cumprindo. E aí vai chegar diante dele: teu nome eu curei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei. Sim, mas o reino, meu filho, não fez governo na tua vida. Tu tentou governar o reino, tu tentou usar o reino como benefício próprio. A Bíblia diz que os tempos eram trabalhosos, que os homens não suportariam mais a sã doutrina, amontoariam para si doutores conforme os seus próprios desejos.
Então estamos vivendo o período mais tenebroso da história. Mais tenebroso da história nós estamos vivendo agora, começou agora. Não se preocupa não, que esse vírusinho aí vai já passar. Vai vir outro pior. Pastor, você está profetizando desgraça? Não, irmão, olha para a Bíblia. Esses sinais, irmão, eles tendem a crescer o tamanho dele. Por quê? Porque você vai ver que a proporção de que Jesus vai se aproximando para cumprir a sua palavra que fala e arrebatar uma igreja, as dores têm que se aumentar mesmo. Até eu falei ontem, uma mulher quando está bem pertinho de dar a dor, ter o seu filho, ou seja, dar à luz uma criança, quando vai chegando perto, que chega logo no nono mês, mas nos 9 meses ela vai sentindo algumas contrações, algumas coisinhas, e quando vai se aproximando, a dor vai aumentando. A dor aumentou ao ponto de que se dizem que a dor do parto é uma das piores dores que um ser humano poderia sentir. E aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que quando ela dá à luz, a dor passa, a lembrança se acaba e é só glória a Deus e aleluia. Então, isso são as dores que estão chegando, os sinais. E aí ela vai aumentar as contrações, pode ter certeza que vai aumentar. E aí quando a igreja for arrebatada, a dor cessa, ninguém lembra mais daqui, e é só glória a Deus, aleluia do céu. Você crê assim? Você crê assim que nós estamos na iminência do arrebatamento? Você crê assim que você vai ser um dos cidadãos que vão habitar no céu? Você crê que você vai participar das bodas no céu? Então aproveita, começa a olhar para dentro de ti. Aí o Senhor Jesus olha para ele, como é que tu está interpretando? E ele vai dizer como é que tu lê, como é que tu interpreta. Ele vai dizer, olha, é o seguinte, está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Presta atenção, não pode haver divisão no coração. O texto está dizendo de todo o teu coração. Aí o texto vai dizer de toda a tua alma, de todos os teus sentidos, de todos os teus desejos. Não pode haver desejo compartilhado. E de todas as tuas forças, o teu ânimo, a tua consciência. Presta atenção, isso é interessante. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando a minha alma, o meu coração e as minhas forças estão na sua totalidade entregue a Deus, eu vou aprender o princípio de amar ao próximo. Porque o propósito de Deus é que primeiro nós comecemos a nos amar. E para nós nos amarmos, nós temos que priorizar o amor a Deus. É escalar Deus sempre na primeira colocação da nossa vida. E nós estamos vivendo uma situação que Deus às vezes está lá na 10ª, na 20ª colocação na nossa vida. E que Deus só passa para ser primeiro quando algo adverso acontece no meio da minha família, no meio do meu relacionamento, no meio do meu trabalho, no meio da humanidade, como essa história dessa pandemia. Aí Deus se torna primeiro. Porque aí é todo mundo, Deus me livra do mal, Deus me guarda disso, Deus protege a minha família, Deus... Eu imagino, irmão, a quantidade de oração que está chegando no céu e alguém deve estar dizendo lá, isso aqui é... Meu irmão, presta, não está escrito não, é só eu pensando na mente, é aqueles 5 segundos de loucura, né, do ser humano. Eu estou pensando aqui, eu imagino o céu chegando, dizendo, os olhos olhando assim, rapaz, está chegando tanta oração aqui. Fazia tempo que eu não via ninguém chamar o nome de Deus. Fazia tempo que eu escutava uma pequena parcelinha da humanidade clamar diariamente, mas agora é toda hora. É toda hora. Porque a adversidade te faz buscar recursos para resolver ela. E aí você às vezes tenta buscar o recurso no dinheiro,
no hospital, no governo, do vizinho, gasta tudo que tem, e o último recurso é Deus. A mulher com 12 anos com fluxo de sangue gastou tudo quanto tinha, nada. O último recurso dela era Jesus. E ela soube que Jesus ia passando de perto. É o meu último recurso. E o desejo da cura tem que ser um desejo que te leva a crer. E eu até entendo porque aquela mulher tá gastando tudo que ela tem, que é o medo da morte, a incerteza do que vai me acontecer pós essa terra. Então todo mundo dizia: olha, ali fulano tal vendo remédio, vai lá, gasta tanto. Ela ia lá e gastava, porque quer ficar com vida, irmão. A mulher já estava 12 anos se gastando tudo, acabando tudo, até a própria vida dela, porque está perdendo sangue, está perdendo vida. Vai dar anemia, vai acabar com ela. Então, mas ela não quer morrer, ela quer viver. Então todo mundo dizia alguma coisa, ela acreditava, porque ela está acreditando que aquilo vai resolver a causa dela. Tanto é que quando alguém disse: ó, vai passando Jesus na cidade, vai lá, a Bíblia vai dizer que ela vai lá, não quer nem conversar com Jesus. Ela sabe que Jesus tem poder. Embora as pessoas estivessem só apertando Jesus, dizendo: não, eu não quero ser da multidão que aperta, não. Eu quero ser da multidão que toca. Ela toca na orla, não toca nem na pele, não pega na mão dele, não chama aí, toca na orla, porque diz: ó, tudo nele é santo. Deixa eu tocar só na orla. E a Bíblia diz que ela só toca na orla e se viu curada daquele mal. Ela foi curada daquele mal. Então nós temos que guardar no nosso coração, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Tem que ser Deus na nossa vida, porque se não for Deus na sua vida, você pode ter certeza, você pode até vencer algumas batalhazinhas, viu? Ilusoriamente, mas a guerra você não vencerá. Qual é a guerra? De chegar no final. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. Por isso, o Senhor está chamando, está ensinando o princípio. Eu tenho que me amar, depois eu tenho que amar o meu próximo. E a questão de amar o próximo é você se compadecer também, porque Deus se compadeceu de você. Você se compadeceu do seu irmão ignorante, aquele teu vizinho lá, você costuma dizer que ele é ateu, que ele não gosta de crente, esse irmão aí, essa pessoa aí, você já se compadeceu dele? Entendeu que um dia você era ignorante, semelhante a ele, e Deus resolveu te amar de uma tal maneira que ninguém consegue explicar o amor de Deus na realidade, mas o amor de Deus, ela se coloca no lugar do outro. O amor de Deus, isso é interessante, ele tem misericórdia, ele consegue tentar sarar feridas, em vez de estar procurando o que gerou a ferida naquele momento. Como no texto que nós estamos lendo, você vai ver que o rapaz saiu de Jerusalém, foi assaltado, foi espancado, deixado desmaiado. E aí passa um sacerdote pelo mesmo caminho, viu o homem caído no meio do caminho, na estrada, e o papel dele deveria ser pelo menos ajudá-lo. Pastor, mas naquela época a lei não podia tocar na pessoa. Para com isso. Jesus cumpriu a lei, então ele tá querendo ensinar o que é o princípio de amar. Passa um levita também. Numa certa feita, eu sempre conto isso. Eu saía de uma oração com um grupo de pessoas, 1h da manhã, e quando nós íamos a pé, uma pessoa altamente embriagada veio correndo no meio da calçada, caiu no asfalto. Aí uma pessoa foi e me puxou: pastor, corre pra cá, você tá vendo não? Tá vendo o que? Eu tô vendo uma pessoa precisando de ajuda. Eu fui até aquele homem, limpei o sangue que estava sobre o rosto dele, tirei a terra que estava sobre ele, que ele já vinha caindo de vários cantos. Peguei aquele homem, mais outro irmão que estava comigo, e conduzi ele até a casa dele.
Cheguei na casa dele, falei com a irmã, que a esposa dele era crente, talvez estivesse até orando naquele momento para Deus trazer o marido para casa em paz. E Deus usa a gente naquela circunstância. Eu levei ele até a casa dele, botei ele no banheiro, liguei chuveiro sobre ele, disse: agora irmã, daqui para frente fica com a irmã, mas ele está em paz. E fomos embora. Ou seja, eu estou no caminho, a cena de quem está precisando da misericórdia, de um olhar de piedade, de alguém que jogue azeite sobre a ferida, de alguém que lave com vinho, de alguém que coloque ataduras, de alguém que conduza ele a uma estalagem. É o nosso papel, é o seu papel. É pararmos de muitas das vezes dizermos que amamos a Deus sobre todas as coisas, mas não temos coragem de ceder 1 quilo de alimento sequer para quem está passando fome. É que quando a gente olha para um irmão nosso que caiu, que saiu de Jerusalém, tudo bem, caiu, saiu de Jerusalém, para mim tanto importa o que foi que fez ele sair de Jerusalém nesse momento, mas o que importa é que aquilo gerou uma reação, e aquela reação está precisando também agora de uma ação daqueles que estão vendo. Então, como é que eu digo que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Deus me resgata, e eu não tenho coragem de estender as mãos àquele que está caindo no meio da estrada, mas consigo dizer: olha, parou, esse irmão andou fazendo isso, esse irmão aprontou aquilo, esse irmão fez aquilo, essa irmã fez isso. Isso aí é eu não vou nem tocar nele, porque é a mão de Deus. É a mão de Deus. Quer dizer que a mão de Deus só está para castigar quem transgrediu alguma coisa. Eu não estou invalidando a reação da ação ou a colheita da semeadura. Não estou desvalorizando isso. Mas eu estou dizendo que se Deus colocou eu e você diante dessa situação, é para que nós amemos aquela pessoa como Deus nos amou. Se de fato é Deus que preenche o teu coração, então tu também vai se compadecer dele, tu vai ter misericórdia dele, tu vai ter que dar alguma coisa a ele naquele momento que limpe, que cure aquela ferida, não expor as feridas. Aí amarás o seu teu Deus, isso é interessante, de todo o teu coração. E eu escolho a quem eu devo amar. Eu escolho a quem eu devo fazer o bem. É uma geração que ainda não entendeu o propósito do governo do reino. Ainda não entendeu o propósito da cruz. Ele disse: olha, presta atenção, que Deus deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O teu irmão creu, de repente ele fraquejou na fé. Infelizmente, sempre vai haver os fortes e os fracos na fé. É inegável esse fato. Mas eu quero lhe dizer que não pode acontecer é nós sermos igual o sacerdote, igual o levita. Porque quem ama a Deus de todo o coração era o samaritano naquele momento. E o interessante é que Deus, quando Jesus chega na terra, ele encontra o que ele procura no meio do seu povo, fora do seu povo. E isso muda um certo alcance do evangelho. Por quê? Porque um certo centurião se encontra com Jesus e diz: ei, Jesus, é o seguinte, meu servo está lá doente, cura ele. Estou falando uma linguagem aqui mais compreensível. Aí Jesus, vamos bora lá. Aí o centurião: não preciso senhor ir não, porque eu também sou comandante e eu dou ordem aos meus servos, digo que vai, eles vão, digo que fica, eles ficam, eles obedecem. Então basta uma palavra tua, uma palavra tua. O Senhor para a multidão, olha para eles, olha para os discípulos, nem em todo Israel, povo de Deus, a prioridade inicial de Deus. Lembra da mulher samaritana, da mulher cananeia?
Ah, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Então, era o propósito inicial. Aí eu só digo, nem todo Israel encontrei fé semelhante a desse homem, que não está no meio. E é interessante, viu? Que essa fé muda. Porque a Bíblia vai dizer que pode ir, vai embora. O homem no meio do caminho recebe a notícia que o servo dele está curado. Que hora foi isso? Ele guardou até a hora para ver se de fato a palavra se cumpriria. E ele olhou, na mesma hora que Jesus disse, aconteceu a cura. A mulher só toca, sem precisar falar, é curada. O Senhor começa a ver que ele veio para o que era seu, mas os que era seu não receberam, ó. Mas foi procurado por um povo que não queria saber de mim. E a esse povo eu disse, eis-me aqui. Isso é interessante. Ou seja, nós vivemos um período de exclusão e o Senhor está querendo incluir. Presta atenção, o evangelho que exclui não é o evangelho do reino. O evangelho do reino é o que agrega, é o que inclui. Os discípulos chegou, ei Senhor, passei ali, tinha um grupinho ali, ó, que não anda conosco. Estava ali, ó, expulsando demônio, curando, falando teu nome, pregando. E como não andava com nós, mandamos ele se calar. O Senhor, olha, vocês parecem que não entendem, né? Não entendem o evangelho. Vocês ainda não entenderam o que eu estou dizendo. Vocês estão comigo, não compreenderam. Quem é por nós não é contra nós. Quem comigo ajunta não espalha. Deixa o povo fazer a obra. As pessoas estão falando de quem? De Jesus. Deixa fazer, estão curando o nome de quem? Em nome de Jesus. Mas ele não é um dos nossos. Independente, irmão. Deixa que o julgamento é com ele. É com Jesus. E o julgamento dele é justo. Lembra aí, ó, o teu nome eu curei, o teu nome eu preguei. Eu falei lá no iniciozinho. E o Senhor disse a parte de mim que eu não te conheço. Não tem problema. O problema é o evangelho chegar. O evangelho da inclusão do reino. Se alguns estão se excluindo, paciência. Paciência. Deixa que o Senhor tome conta disso. Vai fazer a tua parte. Ama a Deus. Quero ver agora de fato se tu ama a Deus. É nessa hora de você, num período turbulento que estão vivendo, em vez de você compartilhar algo que agrega valores nas pessoas, ou você está compartilhando algo que espanta os outros? Algo que é a mão de Deus que está ferindo a terra, que é a mão de Deus que está massacrando o povo. Ah, não sai de casa, fique em casa, sai de casa, fique em casa. Para o que está agregando em quê, irmãos? Porque em toda situação ela existe três lados. Existe a versão do A, a versão do B e a versão da verdade que está entre o A e o B, entre o A e o C, perdão. E a verdade que está no meio que é o B. E aí? Fica, sai, porque vai matar a carne. Aí você esquece que está se preocupando com a carne, mas está esquecendo da alma. E aí? E aí? Lembre-se que os que vencem esse vírus, certo? Pode até ter vencido a morte na carne por enquanto, mas a alma morta. Que Paulo disse uma coisa, foi bem interessante. Ele disse assim, olha, presta atenção, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo levou a sua vida pautada dentro de uma vontade permissiva de Deus. Ele acreditava em Deus. Então ame a Deus, pare de amostre esse amor. Faça aí agora as suas campanhas do fica em casa. Tudo bem, fica em casa, está se cuidando, tem que se cuidar mesmo, tem que se prevenir mesmo. Eu não sou contra isso não. Eu sou contra exagero, mas faça assim, se reúne o povo, ó, irmão, nós estamos fazendo a turma do fica em casa. Aí vamos ver a questão menos favorecida do que nós. Vamos reunir aqui uma cotinha aqui de alimentos e tal. Vamos dar um jeitinho de deixar lá. Ah, mas você não pode ver a pessoa. Vai lá na casa dela, ó, deixa na porta e fica ali de longe esperando. Ó, fulano, eu botei na porta, abre o portão. Aí ela vai, pegou, pronto, entrou. Você sem se encostar, mas entrega. Isso é que é amar a Deus sobre todas as coisas. É não só levantar pânicos às pessoas, traga esperança. Aquele homem estava morto, tinha sua esperança vindo um sacerdote
Você já pensou? Você espancado, você passando a situação, vendo um sacerdote passar na tua casa, de frente, você prestando um auxílio, você fica logo alegre, oh, glória! Eita, lá vem o homem de Deus, vai me ajudar agora, vai me socorrer agora. Tudo bem que pode ser que ele não tenha algo material desse momento, mas ele vai ter pelo menos uma palavra, ele vai tentar primeiro limpar a minha ferida, sarar com azeite. E ele olha o sacerdote indo embora. Já pensou a decepção? Agora pronto, me decepcionei com o homem. E vou deixar eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Jesus. Para com isso. Que você estava procurando só um jeitinho, né? Para querer justificar muitas das vezes. Porque você tem que aprender que Hebreus capítulo 12 vai dizer que nós temos que olhar para Jesus, que é autor e consumador da minha e da tua fé. E entender que o cara pode ser sacerdote, pode ser a maior santidade da terra, mas ele tem problema. Ele é falho. Ele é falho. Não era para ter, pastor? Não. Não era para ter? Não. Mas tem. Por quê? Porque ele é carne. Ele é ser humano. E ser humano, ele é mutável. Ele muda. O único imutável é Deus, que nunca muda. Por isso Hebreus vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, o hoje e o amanhã para todo sempre. Ele não muda. Existe uma imutabilidade nele, mas no homem existe a mutabilidade. Ele muda, a metamorfose, ele vai mudando. E muitos, em vez de mudar para melhor, mudam para pior, infelizmente. É o ser humano. Ou você aprende a entender isso, que só há perfeição em Cristo, ou você vai desistir da batalha. Então, e nessa tarde, aprenda o princípio para se cumprir toda a lei. Ame a Deus de todo o coração, sem haver divisão no coração, com toda a tua alma, sem haver vontade sua, que a vontade permaneça de Deus, e de todas as tuas forças, de todo o seu ânimo, todos os seus passos sejam voltados pelo céu. E aí você já está se amando. E aí depois você ama o seu próximo, porque você se encheu de Deus, não parcial, mas pleno dentro da sua vida. Então você agora aprende a ter misericórdia, porque bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Você aprenderá no meio da dificuldade ser uma pessoa pacífica, porque bem-aventurados também são os pacificadores, porque eles encontrarão a paz. Você aprenderá, em vez de amaldiçoar a pessoa, a abençoar pessoas. Você aprenderá a, em vez de procurar o problema, levar solução para o problema para as pessoas. Você aprenderá, em momentos de calamidade, estar colocando como se fosse a mão de Deus sobre aquilo, sendo que não é a mão de Deus, que aquilo apenas é uma ação, uma reação da ação cometida, ou seja, uma colheita daquilo que foi semeado, mas que independente se a colheita não é boa, eu tenho que ter um coração também misericordioso, porque a Bíblia diz que a causa de nós não termos sido consumidos ainda são as misericórdias do Senhor, que novas são todas as manhãs. Então tenha misericórdia. Então quando você se cuida, você vai de fato aprender a amar as pessoas. Se você começar a olhar para as pessoas e começar a ter rejeição a ela, começar a estar só falando que é da consequência dela por causa daquele ato, daquele negócio que é Deus, que isso aí está acabando com o mundo, você pode ter certeza, você ainda não aprendeu o princípio de amar. Se você for daquele que está vendo a pessoa com fome e não tem coragem de dar o que comer dentro em casa, pastor, mas eu tenho bem pouquinho, qual é o problema? Qual é o problema? Aquela viuvinha lá de Sarepta lá só tinha só uns gravetinhos, um pouquinho aí de farinha, disse, eu vou fazer só um pouquinho, fazer um bolinho pro meu filho, e eu aí, depois disso aqui nós vamos morrer. Então, o homem disse assim, mas faça um pouco, pera, só um pouquinho para mim, faça para mim.
Nunca mais a farinha faltou da casa dela. Nunca mais a farinha faltou da casa dela. Eu lembro de uma certa feita há alguns anos atrás, uns 18 anos atrás. Eu estava no centro da cidade, né, fazendo uma compra, faltou R$20. Tem que comprar algo para minha casa. Começando. E eu me encontrei com o irmão, aí o irmão disse assim: e aí, pastor, você está fazendo o que por aqui? Eu disse: não, estou aqui comprando aqui umas coisas aqui e tal. Mas estava faltando R$20, só poderia me emprestar. Espera aí, pastor, só um minutinho. Ele foi no banco ali do Beck dos Peixinhos. Na época era Beck, né? Agora é Bradesco. E aí tirou lá R$20 e me deu. Aí eu disse assim: varão, foi interessante. Ele disse: varão, tal dia eu vou te pagar. Ele disse: nada, de jeito nenhum, não recebo não, mas eu estou lhe dando. Aí eu disse: homem, é R$20. Há 18 anos atrás, R$20 era um bom dinheiro, você sabe disso, né? Agora que não vale praticamente nem um almoço direito. Aí ele disse assim: não, eu vou lhe dar. Até ele disse assim, eu não sei se ele brincou ou se foi com fé, mas ele disse: olha, a Bíblia diz, se eu te der um copo d'água, grande é o meu galardão, imagina eu te dando esses R$20 agora. Aí eu até sorri com ele, entendi, mas me abençoou. Ou seja, eu estava numa condição necessitada e ele tinha. E a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber, né? Mas a gente tem que dar, porque a gente recebeu. Então a gente tem que ajudar naquele momento. Eu pedi uma ajuda. Eu não estou dizendo para você estar se dispondo daquilo que você não tem. Mas se você tem, divida com alguém. Isso é amar a Deus. Isso é se compadecer das pessoas. E que o nosso Deus abençoe a todos vocês com essa simples palavra, mas que gerará um poder enorme se você deixar ela chegar como semente no seu coração. Porque no período de calamidade, nós não precisamos achar culpado para ela. Nós precisamos achar uma solução para aquilo. E a solução é: clama a Deus. Clama a Deus. Clama a Deus. E Ele te guardará, te protegerá e te livrará. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Senhor da glória, eu estou aqui com esse povo, orando, Pai, clamando, Deus, que o Senhor possa dar, meu Deus, a eles um momento, meu Pai, de repouso, de descanso. Então, meu Deus, que nessa tarde todos possam ser agraciados com esta palavra, possam ser renovados, que todos, meu Pai, possam ter esperança, possa ter substância, força e fortaleza no Senhor. Abençoa todos os meus irmãos, independente daqueles que eu falei o nome do que eu não falei. O Senhor conhece a cada um no nome do Senhor Jesus. Conhece as suas necessidades, conhece as suas falhas, as suas fraquezas, aquilo que eles estão te pedindo. Então, sabendo disso, eu te peço, meu Pai, sonda os seus pensamentos, esquadrinha o seu coração e renova neles o espírito reto e aquebrantado diante de ti, e que a tua palavra repouse sobre eles, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Oh, que sabor de mar, que engorda minha alma, é o maná do sal, derrama-te, Jesus. Se quiser, eu vou deixar tocando esse sino aí até ele terminar. Quando ele terminar, eu desligo a live para você ouvir esse louvor aí de Esdra Carneiro. Medita na letra, toca na alma. Jesus, 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 Jesus. Jesus, o amargor da vida passa quando teu nome vou pronunciar. O cansaço
Aleluia. Quando teu nome vou saborear, Jesus, oh, como é bom sentir o escoar deste líquido precioso no meu coração. Oh, que frescor na alma, dá vontade de chorar. Por isso quero o nome pronunciar. Jesus, 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 Jesus. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. À meia-noite eu estarei de volta com a live. Lembrando que eu vou estar transmitindo lá do monte, viu? Coloca aí o nome da sua casa, sua família. Vou já estar anotando aqui, em nome do Senhor Jesus. Lá em cima nós estaremos clamando. Aí lá de cima, lembre-se que nós não temos muita luz, estaremos só com algumas lanternas, certo? Então a claridade lá não será tão boa como aqui, né? No conforto da casa. Mas lá terá a claridade do Espírito Santo. Então à meia-noite acompanha lá, então você vai ouvir os louvores em nome do Senhor Jesus poderosos, Deus tocando grandemente ao seu e ao meu coração. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.